Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu tô um pouquinho rouca, mas a gente vai gravar mesmo assim. Como vocês já viram nesse título, nós vamos falar de como superar a ansiedade. Obviamente não existe nenhuma fórmula mágica que vai ajudar você a sair disso no estalar de dedos. Não é assim que funciona. É uma junção, de coisas que a gente pode fazer para melhorar isso. A gente precisa ter escolhas assertivas, mudanças de hábito. Por 4 anos eu tive ansiedade, tratei com psicólogos, com psiquiatras. Então eu quero falar sobre coisas que me beneficiaram, coisas que eu ouvi durante as consultas que me ajudaram e que, consequentemente, se você entrou nesse vídeo, também vai ajudar você. Acredito que muitas pessoas não têm recursos para estar buscando o tratamento adequado, mas o que eu puder fazer para facilitar a sua vida, para que a minha experiência possa te ajudar em alguma coisa, eu com certeza vou fazer. A ansiedade, ela é o excesso de futuro. É quando na nossa cabecinha tá cheio de coisas, cheio de informações, cheio de cenários que a gente cria que provavelmente nem vão acontecer. Como, por exemplo, às vezes a gente acha que vai ficar doido de tanto pensar, que a gente vai perder o controle da nossa mente, que eu vou morrer porque eu não vou suportar aquela ansiedade. E essas coisas não são verdades. Hoje eu tô aqui falando com você tranquilamente para dizer para você que passa, para poder acalmar o teu coração e dizer para você que essa é uma fase, que é um tempo difícil que você está vivendo e que vai ser necessário para alguma coisa lá na frente, como o que eu passei foi necessário para que hoje eu pudesse estar aqui, ajudando você, fazer com que a minha vida pudesse trazer algo de benefício para a sua vida. E tem muitas pessoas hoje vivendo isso. E se não der certo amanhã, e se eu ficar doente amanhã, e se eu perder o emprego amanhã, e se meu pai morrer, e se minha mãe morrer, e se o mundo acabar, e é tanta coisa que aparece na nossa cabeça, é tanta informação, que quando a gente chega lá na terapia para poder conversar, a gente nem sabe por onde a gente começa. A gente nem sabe como falar. Mas ainda bem que os profissionais estão lá preparados, tudo bonitinho, para poder te ajudar do início. Quando eu tive ansiedade, eu não tinha muito conhecimento do que era a doença, não sabia o que era ansiedade, não tinha visto ninguém perto de mim com ansiedade. Isso aconteceu há mais ou menos uns 6 anos atrás e eu realmente nunca tinha visto ninguém assim de perto passar por ansiedade. Na minha família já tinha visto assim quadros depressivos, mas ansiosos eu nunca tinha visto. Aquela palpitação no coração, aquela vontade de ir no banheiro o tempo inteiro, aquela vontade de colocar os bofs para fora a qualquer momento, aquela agonia de querer sair do ambiente onde eu tô, mas sem saber para onde ir, vontade de sair correndo, uma angústia, não sabe falar sobre o que sente, a gente chora. Por fim, a gente tem uma crise de choro terrível, porque a gente não sabe explicar, porque a gente não sabe como falar, porque as pessoas estão à nossa volta tentando entender e a gente não consegue falar direito de onde aquilo começou. É complicado. E para mim era difícil até levantar da cama. Era muito difícil. As tarefas mais fáceis assim da minha rotina se tornou um peso para mim, como levantar da cama, ter que fazer minha própria refeição, cuidar de mim, cuidar do meu cabelo, tudo que era uma rotina tranquila, tudo que era uma rotina gostosa, saudável para mim, passou a se tornar pesada dentro do quadro da ansiedade. Foi bem complicado e eu lembro que para levantar da minha cama, eu precisava de abrir a Bíblia, ler vários versículos dentro dela, meditar, orar. E às vezes tudo isso era deitada ou sentada na cama, porque eu não conseguia de fato levantar, ficar em pé. Era muito difícil para mim. Passava o dia inteiro que Deus deu ouvindo louvores. Porque os louvores, eles de fato traziam uma calma para o meu interior. A oração também trazia um refrigério para minha alma.
enquanto eu meditava na palavra do Senhor, eu me sentia mais calma, mais serena, mais tranquila. E foi um período assim muito difícil, porque em um dia eu tinha mais do que 2, 3 crises e eu não sabia direito assim qual era o gatilho para que eu me sentisse assim, porque realmente eu estava em crise a maior parte do dia. E era muito difícil, porque eu tinha sido afastado de todas as minhas atividades, né? Que na época eu estudava, fazia estágio. Eu fui afastada de tudo porque eu realmente não conseguia fazer mais nada. Eu estava paralisada pela ansiedade. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Porque a ansiedade, ela tem 2 pontos. Todo ser humano tem ansiedade. Um tem ansiedade, aquela normalzinha que faz parte quando você vai fazer uma prova importante, quando você está se preparando para uma viagem, quando você está vivendo algo novo. Isso tudo é normal. Mas a ansiedade, ela passa a ser anormal quando ela te paralisa. Você não consegue mais se concentrar nas coisas que você deveria estar concentrada. Você não consegue mais fazer tão bem o que você fazia antes. Você vê a tua rotina completamente impactada por ela, influenciada por ela. E eu fui buscar ajuda porque eu não podia viver a vida como eu estava vivendo. Então, dentro da terapia, eu aprendi que se eu fizesse essas escolhas assertivas, que se eu tivesse bons hábitos, eu poderia reduzir essas crises de ansiedade que não eram reduzidas nem com remédio, porque eu tomava 3 tipos de remédios por dia, um de manhã, um de tarde, um à noite, mas que as crises ainda eram muito intensas e me prejudicavam muito. Então, dentro da terapia, dentro desses 4 anos, onde eu tive uma psicóloga que me ajudou demais, que foi uma bênção na minha vida. E cada vez que eu entrava no consultório dela para ser consultada, para conversar, para desabafar, eu sempre tinha dela uma resposta muito assertiva, que trazia alívio para tudo que eu estava sentindo e eu me sentia em paz. Parece que cada vez que eu ia para terapia, ficava lá um pouquinho das minhas dores, daquilo que me magoava, daquilo que me machucou muito, e eu levava para casa um pouco de experiência, de expectativa, de esperança de que as coisas iriam melhorar. Então eu indico para você, não fuja da terapia. Algumas pessoas, em sua ignorância, elas dizem que procurar ajuda psicológica, procurar um psiquiatra é coisa de maluco, é coisa de doido. E isso é ser muito ignorante. Porque assim como o nosso corpo ele precisa de manutenção, nós vamos ao médico para poder fazer exames de rotina, assim é com a nossa mente também. Eu acredito que todo ser humano, eu venho aqui realmente te alertar, sabe? Que todo ser humano precisa de uma manutenção psicológica. Porque sempre surgem questões na nossa vida que, às vezes, o caminho não é só a oração. É claro que o inimigo ele se aproveita da fragilidade, da vulnerabilidade, porque é nesses momentos que ele tenta colocar coisas na nossa cabeça que não provém de Deus. De que a gente não vai conseguir, de que a gente não é nada, de que a gente vai morrer agora da forma que está. E não é assim que funciona. Então, oração é ação. É muitas vezes você orar e pedir um direcionamento para Deus sobre aquilo que você deve fazer, do que você está sentindo. Eu tenho certeza que se você tem uma dor de cabeça, você não só ora e coloca a mão na cabeça dizendo: ai Senhor, tira essa dor de cabeça, sai toda a dor em nome de Jesus. Eu acredito que depois de orar, você procura um remédio, um analgésico para você poder tomar, porque essa é a atitude automática do ser humano. E assim deveria também ser com a nossa saúde mental, para que a gente esteja preparado para as guerras da vida, para as situações difíceis que a gente vai enfrentar no meio do caminho. Nós precisamos estar com a mente sarada, com uma mente em dia. Então, assim, chega desse tempo de ignorância, onde eu não preciso de psicólogo porque eu já me entendo muito bem. E engraçado que as pessoas que acham que elas dão conta de si o tempo todo sozinha muito bem,
são as pessoas mais problemáticas que eu conheço. São pessoas, às vezes, que têm problemas com baixa autoestima, são pessoas que, às vezes, estão sempre se comparando, são pessoas que estão sempre diminuindo outras para se vangloriar, para se enaltecer. São pessoas que também precisam de terapia. Então, você procurar um especialista sempre vai ser uma das melhores soluções. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar dentro da palavra de Deus ferramentas para tudo que você está vivendo, porque afinal de contas a Bíblia é o nosso manual, né? Só que você também precisa de um psicólogo, você também precisa buscar ajuda, você precisa falar o que está sentindo. Certa feita eu ouvi do meu pastor o seguinte: falar faz parte do desejo de quem quer ser curado. E essa é a verdade, a gente vai esvaziando a nossa alma de tudo aquilo que ela nutriu, de todos os complexos, de todo o período de abandono, de rejeição que você viveu, ou das tragédias que estão ali ainda enraizadas dentro de você e você não consegue seguir em frente, às vezes por conta de um luto. Então é necessário que você busque essas ferramentas dentro da terapia. E como eu prometi também falar de algo assim que me ajudou, que foram junções de bons comportamentos. Na terapia, a psicóloga falava para mim sobre alimentos que poderiam me ajudar e beneficiar, né, reduzindo as crises de ansiedade, que no caso é a banana, que tem potássio e que estimula a produção de serotonina, o alface, que ajuda no processo de relaxamento e sono, o chocolate amargo, que induz a produção de dopamina, fazendo com que o humor seja regulado mais facilmente. Exercícios físicos, que também libera endorfina e serotonina. Depois dá uma pesquisadinha sobre esses hormônios, porque são hormônios do bem-estar, né? E que ela sempre me explicou que tudo isso ajudava muito na redução das crises de ansiedade. E de fato, foram esses bons hábitos que me ajudaram muito, além da terapia, além de falar o que eu estou sentindo, aprender a não guardar tanto as coisas e explodir de uma vez só. Precisei aprender a falar melhor sobre os meus sentimentos. Hoje, quando alguém me chateia, quando eu me entristeço com a atitude de alguém, eu prefiro chegar na pessoa e pontuar isso. Isso aqui que você fez não foi legal, isso aqui me machucou, eu não gosto disso, eu não gosto que façam isso comigo. Eu aprendi a estabelecer limite. Eu passei a não deixar mais as pessoas fazer comigo o que elas queriam fazer. Eu aprendi a dizer não quando eu realmente não tenho vontade de fazer algo, quando eu não tenho vontade de estar em algum ambiente. Eu comecei a ser mais sincera com os meus sentimentos. Eu comecei a cuidar mais de mim. Porque às vezes nessa de não vou magoar, não vou falar para não entristecer, não vou falar para chatear, só que aí quem acaba ficando chateado e adoecendo somos nós. A gente precisa aprender a pontuar as coisas que chateiam a gente, as coisas que magoam a gente. A gente precisa ser sincero, tanto com os nossos sentimentos, como com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes elas não sabem que magoaram. Às vezes elas falaram uma coisa que elas não se deram conta de que aquilo fez mal pra gente. A gente precisa realmente aprender a falar. E relacionamentos são assim, seja na sua família, seja no seu casamento, seja com seus amigos, sejam por aqueles que convivem com você. Você precisa aprender a falar, a estabelecer limites, a dizer o que você gosta, o que você não gosta. E a partir disso, a junção de todas essas coisas, você com certeza já vai ver uma melhoria na sua vida. Uma melhoria no seu estado, uma melhoria no seu humor, uma melhoria na sua mente. Quando você aprende a não negociar os seus valores, a não negociar aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, em prol de fazer os outros felizes. Porque se para fazer o outro feliz você precisa ficar triste, então a sua escolha está sendo errada. Porque a gente precisa entender que para a gente poder fazer o outro feliz, primeiro a gente tem que estar bem conosco. Para a gente amar o próximo, a gente precisa primeiro amar a si mesmo, para então eu ser capaz de dar o amor que o outro merece. Eu preciso estar inteira nas minhas relações.
Eu preciso estar inteira na minha vida. Eu preciso assumir a minha responsabilidade comigo mesmo. E só assim eu serei feliz. Quando eu me comprometo comigo, quando eu me responsabilizo comigo mesmo. Aí sim eu mudo a história da minha vida. Eu passo a ser a figura principal da minha história. Então essas foram algumas coisas que eu aprendi durante esses 4 anos na terapia. Que eu precisava urgente não negociar mais quem eu sou para fazer com que os outros se sintam bem com uma versão que eles criaram na cabeça deles de que eu era. Eu não preciso mais viver em função de agradar os outros. E nem você precisa ficar em função de agradar ninguém. Sabe por quê? Nem Jesus agradou todo mundo. Você acha mesmo que você vai conseguir agradar todas as pessoas que estão à sua volta? Não dá. Você teria que mudar o tempo inteiro, porque às vezes o que agradaria uma pessoa não agradaria a outra. Então você estaria o tempo todo perdendo a sua essência, se mudando, se modificando o tempo inteiro e perdendo a sua verdadeira identidade, porque você está tentando agradar as pessoas. A verdade é que as pessoas que te amam, ela vai te amar literalmente pelo que você é. Quem te ama de verdade quer você do seu jeito, da sua maneira, vai abraçar suas imperfeições e vai te ajudar a apontar uma nova versão de você mesmo. Não vai ficar tentando te podar o tempo inteiro, dizer o que você pode ou o que você não pode fazer. É claro que bons conselhos são sempre válidos, desde que eles não sejam uma imposição para que a gente mude. Porque primeiro eu preciso ver o que está errado em mim, porque só depois que eu descubro as coisas que estão fora do lugar dentro de mim, é que eu tenho vontade e desejo de fazer com que essas coisas fiquem nos seus devidos lugares, encontre os seus devidos lugares. Então não é por imposição, você precisa se conhecer. Essas foram algumas coisas que eu lembrei, assim, porque eu não tenho um roteiro pronto, mas à medida que eu fui lembrando das coisas que me ajudaram a sair desse processo, eu prometo estar voltando, porque a minha intenção é somar na sua vida, é te ajudar em tudo que eu puder te ajudar, viu? Então assim, muda seus hábitos, muda sua rotina, não tenta se encaixar em padrão de ninguém, em padrão que as pessoas querem que você se encaixe. Seja você, procura uma terapia, é importante, é indispensável. Faça isso por você, faça isso como forma de amor próprio, autocuidado, porque eu mereço, porque você merece. E depois disso você vai ver a melhoria e os benefícios impactantes que vão influenciar positivamente toda a sua rotina, viu? E assim eu encerro esse vídeo, te agradecendo por você ter assistido até aqui. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa seu like e até a próxima.